Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir sobre o trem, transporte riquíssimo de alternativas, baixo custo, e que em 1804, em pleno século XIX, foi inventado por Richard Trevithick, um inglês que inventou a locomotiva a vapor. Essa locomotiva, ela transportou na sua primeira viagem 10 toneladas, 70 passageiros, a uma velocidade de 8 km por hora. Mas o seu peso transformou a linha férrea em uma dificuldade extrema e ele terminou parando por aí. Passaram-se 10 anos e, em 1814, George Stephenson, outro inglês, apresentou a locomotiva a vapor, carregando 30 toneladas, 70 passageiros, a uma velocidade de 6 km por hora, dando início à era das ferrovias. Foi um momento assim marcante para a Inglaterra, marcante para o mundo, porque de lá partiram todas as teorias, de lá partiram toda a fundamentação para o incremento das ferrovias em todo o mundo. Stephenson foi quem construiu a primeira linha férrea com 61 quilômetros de extensão, ligando Stockton e Darlington, que era uma região mineira da Inglaterra, dando início à Revolução Industrial, mas isso já em 1825, ou seja, 11 anos depois dele ter lançado a Blucher, que era o nome da locomotiva que ele havia construído. Passados 39 anos, o Brasil teve a sua primeira locomotiva, que foi trazida por Irineu Evangelista de Souza, que era o Barão de Mauá. Esse Barão de Mauá era um cara visionário, era industriário, tinha empresas, inclusive bancos, era banqueiro também. E ele importou da Inglaterra, foi feito em 1852, e ele importou em 1853 a locomotiva baronesa, que hoje só existem duas unidades no mundo, uma no Brasil e outra na Inglaterra, que foi a sua fabricante. E essa locomotiva ela foi inaugurada em 30 de abril de 1854, numa estrada de ferro da Baía de Guanabara até a base da Serra de Petrópolis. E foi inaugurada por Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, a baronesa, que era Maria Joaquina, que era sua esposa, que foi o nome em homenagem a ela, dado por Dom Pedro II, e essa inauguração foi acompanhada pela comitiva do imperador. Esse Barão de Mauá, ele construiu essa ferrovia e deu início a todo o processo ferroviário que aconteceu no Brasil. Importante salientar que o Barão de Mauá nasceu no Rio Grande do Sul e se mudou para o Rio de Janeiro, passou dificuldades e, na verdade, ele veio primeiro para São Paulo, passou dificuldades, foi para o Rio de Janeiro e lá se estabeleceu como empregado, virou sócio da empresa e da sociedade, o dono da empresa ou sócio majoritário foi embora para a Inglaterra, passou para ele, e ele tomou de conta e fez o que fez, uma verdadeira revolução no século XIX no Brasil. Uma curiosidade sobre as linhas férreas, as linhas de trem. Elas no início, o peso era muito grande e precisavam colocar os trilhos e colocar sobre dormentes. E esses dormentes, conhecidos como dormentes, eles eram feitos de madeira e madeira de lei, tipo pau-d'arco, aroeira e outras mais. Isso causava uma dificuldade enorme para a substituição e com o tempo ia passando e ia se degradando. Hoje vocês estão vendo aí a imagem de uma máquina que tem origem externa e que faz essa substituição dos dormentes de madeira por dormentes de concreto numa velocidade assim fantástica, de forma que todos os empreendimentos atuais feitos no Brasil na área de ferrovia, eles estão sendo ajudados por essa máquina.
o que faz com que esses empreendimentos avancem em velocidade vertiginosa, deixando para nós a impressão de um futuro brilhante. Mas voltando à evolução, em 1863, na Inglaterra, foi implantado o primeiro sistema de metropolitano, ou metrô, que funcionou a partir de 1863 em Londres. Hoje, basicamente toda a Europa é atendida por trens de grande velocidade. Velocidades essas que passam de 500 km por hora, transformando grandes distâncias em pouco tempo de permanência nesses trens. É muito comum você ver trem de grande velocidade e ônibus em estradas são pouquíssimos, praticamente você não vê. Por quê? Porque todo o transporte de passageiro é feito através de trens. Mas vamos à grande curiosidade do conhecer trem, conhecer ferrovia. A bitola dos trens nos Estados Unidos é de uma bitola, você precisa entender que é a distância entre trilhos. É de 1,42 m, que é a mesma distância utilizada na Inglaterra, porque foram os ingleses que implantaram as ferrovias nos Estados Unidos. Essa distância é a mesma distância existente entre as rodas das bigas, das rodas das antigas carruagens, das antigas carroças. O ônibus espacial americano, ele utiliza 2 tanques de combustível sólido. E essa empresa fica em Utah e precisa transportar esses tanques através da ferrovia, e eles queriam até construir esses tanques mais largos, mas não conseguem fazê-lo porque senão não conseguem atravessar os túneis por onde as ferrovias passam. Em resumo, nós podemos dizer que o ônibus espacial americano, que é uma das coisas mais modernas que existe em termos de aviação hoje no mundo, é afetado pelo tamanho do traseiro dos cavalos romanos. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.